Durante live transmitida pelas redes sociais, os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer explicaram os motivos para propor uma CPI que investigue a milícia digital revelada nos últimos dias. O deputado Eduardo Bolsonaro, na introdução, explicou que a questão não se resume aos grandes volumes de dinheiro público utilizados para a promoção do governo e da extrema esquerda, mas tem também consequências eleitorais. O deputado disse: esse caso aí é muito mais sério do que se possa imaginar. Uma rede orquestrada. Eles replicam as mesmas mensagens. Ou seja, esse sim é um verdadeiro aparato pré-ordenado para fazer um chamado gabinete do ódio, uma milícia digital. O deputado comparou com os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse, lembrando que o PT processou algumas dezenas de deputados e perfis de direita durante a campanha eleitoral, falando que eles estariam cometendo uma fake news pré-ordenada. O deputado Gustavo Gayer, então, explicou que os processos eleitorais contra a direita continuam, ameaçando o mandato de diversos parlamentares. Ele disse, não só processou, como estamos sendo processados. Tem, inclusive, AGs no TSE que podem cassar nosso mandato. E quando você vai e olha a descrição que os advogados do PT escreveram, elaboraram sobre um tal ecossistema de desinformação, estou com uma parte aqui, é a descrição exata do que o pessoal da Mindshop, todos os seus pulverizadores, aqueles que multiplicam a narrativa, é a descrição do que eles fazem. A impressão que eu tenho é que o PT foi lá, descreveu o organograma de organização que eles têm e usou isso para nos acusar. Gayer leu trechos da descrição que a coligação de Lula utilizou para exigir a investigação de pessoas de direita, mostrando que a descrição se aplica às páginas da esquerda. Ele disse, mas do que eles nos acusam? E eu falo isso do ponto de vista jurídico. A forma que tentaram criar do ecossistema de desinformação é exatamente o que a gente vê ali na como sendo o topo da pirâmide, mas esse topo tem um andar de cima, que a gente sabe quem é. Eduardo Bolsonaro defendeu a criação de uma CPI, lembrando que não é um tema só eleitoral. Tem muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido. Respondendo à pergunta de um internauta que lembrou que outras CPIs foram dominadas pelos governistas, o deputado lembrou que, nas circunstâncias, se os parlamentares tiverem a oportunidade de mostrar os fatos ao público, já haverá um ganho. Ele disse, se a gente tiver a chance de pautar o debate público, ainda que o relatório possa não ser dos melhores, acho que vai valer muito a pena. Gayer complementou, eu não acho que ninguém ali foi ingênuo bastante para achar que alguma prova produzida pela CPMI fosse produzir uma prisão nesse sistema judiciário que nós temos hoje no Brasil. Sabemos que a Suprema Corte não vai fazer nada contra essas pessoas, mas mostrar que o gabinete do ódio realmente existe, é da esquerda, é financiado por dinheiro público, já voltou a ser financiado pela Petrobras, fará pelo menos com que nós não sejamos tão perseguidos, ou pelo menos que eles deem uma freada na perseguição de quem fala e defende a direita no Brasil. Porque aí ficaria muito escancarado. Você está lá com um grupo coordenado de cancelamento, de desinformação, que realmente propaga discurso de ódio, e aí quando outra pessoa de outro lado do espectro político fala algo, essa pessoa tem que ser presa? Então, a opinião pública é o nosso alvo agora. Os deputados se referiam à CPMI do dia 8 de janeiro, que foi instrumentalizada pelo governo federal. Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão limitou-se a repetir, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo e que serviu principalmente para perseguição política. Assim como a CPI da pandemia, a CPMI do dia 8 de janeiro não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro, além de quebrar sigilo sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo, marca, um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Nesses inquéritos, descrições de alguma coisa que a esquerda deseja criminalizar são acompanhadas de listas de desafetos, e a mera acusação é suficiente para que as pessoas nas listinhas sofram medidas cautelares arbitrárias e abusivas. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 30 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Enquanto o inquérito é transmitido de corregedor em corregedor e já está no quarto relator, as pessoas da listinha têm dia após dia seus meios de sustento confiscados. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem já não, né? Acho que a maioria de vocês está ciente, mas eu queria ter certeza que a gente está na mesma página. Esse caso aí, gente, é muito mais sério do que se possa imaginar, né? É realmente uma rede orquestrada que acabou assassinando uma menina, mesmo ela tendo feito apelos falando que o que estava fazendo era uma fake news. E não era só eram vários outros perfis. Outro perfil muito famoso é o tal comum, todos eles são perfis de esquerda e eles replicam as mesmas mensagens, ou seja, esse sim, um verdadeiro aparato pré-ordenado para fazer um chamado gabinete do ódio, uma milícia digital. E isso daí é justamente um dos processos que estão indo para cima do Jair Bolsonaro. Entrando aí o Gaia. Tudo bom, Gaia? Como é que você está? Fala, como é que você está, Eduardo? Boa noite. Boa noite a toda a audiência. Tudo bem? Tranquilo. Estava falando um pouquinho aqui, Gaia, da questão de ter uma repercussão eleitoral nessa questão toda aí com a né? O que já se sabe, o que dá para extrair disso tudo, lembrando que o PT processou algumas dezenas de deputados e perfis de direita durante a campanha eleitoral, falando que eles estariam cometendo, né, uma fake news pré-ordenada.
não só processou o Bolsonaro, como estamos sendo processados, né? Tem, inclusive, AIGs no TSE que podem cassar o nosso mandato. E quando você vai olhar a descrição que os advogados do PT escreveram, elaboraram sobre o tal ecossistema de desinformação, inclusive eu estou com uma parte aqui que é a descrição exata do que o pessoal da Mind, Choquei, todos os seus pulverizadores, né, aqueles que multiplicam a narrativa, é a descrição do que eles fazem. A impressão que eu tenho é que o pessoal do PT foi lá, analisou o organograma de desinformação que eles têm e usaram isso para nos acusar. Tá, olha aqui para você ter uma ideia. Tem lá o promotor de conteúdo. Isso é uma AIG que, inclusive, estão processando. Acho que você também está nela, se eu não me engano. Eu também, estou sim. Aí tem lá, olha como é que funciona a estrutura. Tem, de acordo com o PT, tem o promotor de conteúdo. A função é publicar e enquadrar notícias por meio de publicação de prints, de manchetes e recortes de notícias, de forma a encaixar uma linha narrativa que orienta continuamente a ocupação de espaço do ecossistema de desinformação. Aí vem o outro embaixo, que é o produtor de conteúdo. Cria e produz conteúdos que organizam os acontecimentos do dia com o objetivo de enquadrá-los e pautar o debate dentro do ecossistema de desinformação. E aí embaixo tem um tal do Spin Doctor. Perfis que gozam de alta credibilidade, aqui é como se fosse e eu não sei o nome do resto porque eu não acompanho essas porcarias. Mas nesse nível aí, perfis que gozam de alta credibilidade dentro do ecossistema de desinformação e capacidade de rapidamente agendar o debate e enquadrar acontecimentos em decorrência da sua relevância. E aí continua. Mas o que eles nos acusam, Eduardo, e eu falo isso do ponto de vista jurídico, exatamente a forma que eles tentaram criar uma tal estrutura do gabinete do ódio e do ecossistema de desinformação, é exatamente o que nós estamos percebendo que existe por trás como sendo ali o topo da pirâmide, mas esse topo tem um andar de cima que a gente sabe qual é, né? Uhum. A iniciativa, né, o Gaia está encabeçando, mas se vai sair por ele ou se vai sair pelas mãos lá do Jordi, que é o líder da oposição, isso não é o mais importante, mas eu acho que a gente tem que colocar a força máxima em cima disso daqui. Não é um tema só eleitoral, não, gente. Isso aqui tem muita gente envolvida, tem muito dinheiro envolvido e merece uma atenção nossa. Antes de passar para o Gaia, eu já vou responder algumas perguntas que algumas pessoas estão fazendo. Eduardo, será que não corre risco de se fazer uma CPI e ainda que vocês consigam a assinatura e a instalação, ela não cair nas mãos do governo, não ter uma maioria do governo? Olha, isso pode até acontecer, mas vamos aos fatos. Hoje em dia, o Gaia relembrou aqui, ó, eu estou com ação no eleitoral, ele está com ação no eleitoral, acho que o Nicolas, vários outros estão com ação no eleitoral. O Jair Bolsonaro daqui a pouco finaliza esse inquérito aí chamado de milícia digital, vai chegar na STF, vai chegar na mão do PGR indicado pelo Lula, ou seja, a gente já não tem mais nada a perder nesse campo. Se a gente tiver a chance de expor e pautar o debate público, ainda que o relatório dessa CPI possa não ser dos melhores, eu acho que já vai valer muito a pena. Igual a CPMI. A CPMI do 8 de janeiro, que teve um relatório contrário àquilo que nós defendemos, né, a verdade dos fatos, mas que no decorrer dele a gente teve várias vitórias. Eu deixo dizer, 95% dos dias de CPMI foram vitórias do nosso lado. E isso daí certamente contribuiu na exposição dos fatos para, no meu entendimento, soltar muita gente inocente que ali estava. Né? Não sei se o Gaia vai concordar comigo aí nessa questão da CPI. Eu, inclusive, falo isso direto nos vídeos, quando eu vou responder um comentário, nos debates da questão, vocês perderam a CPMI, vocês foram enganados. Pelo contrário, eu não acho que ninguém ali foi ingênuo bastante para acreditar que alguma prova que fosse produzida pela CPMI pudesse gerar alguma prisão nesse sistema judiciário que nós temos no Brasil hoje. É muita ingenuidade achar que, por mais que nós mostremos a foto da pessoa com sangue na mão, a faca na mão, celebrando a mesmo assim, nós sabemos que a Justiça hoje, a Suprema Corte Brasileira, não vai fazer nada contra essas pessoas. Mas mostrar que o gabinete do ódio realmente existe, é da esquerda, causou a morte de uma jovem, causa cancelamento todos os dias, é financiado com dinheiro público, já voltou a ser financiado agora pela Petrobras. Eu estava até olhando o contrato, uma coisa ridícula, que eu vou até falar sobre isso agorinha.
fará com que pelo menos nós, Eduardo, não sejamos tão perseguidos, ou que eles deem uma freada na perseguição de quem fala e defende a direita no Brasil. Porque daí ficaria muito escancarado, né? Você tá lá, um grupo coordenado de cancelamento, de desinformação, de verdadeiro, eu não gosto de usar esse termo, porque é como se a gente apropriasse termos da esquerda, né? Mas que realmente propaga o discurso de ódio. E aí, quando uma outra pessoa do outro espectro político fala algo que é criticado pela imprensa, essa pessoa tem que ser presa. Então, assim, a opinião pública é o nosso alvo agora, Eduardo. Eu acho que, assim, nós temos que conquistar e resgatar o povo daquele calabouço ideológico que eles vivem hoje. E é a questão da opinião pública. E daqui a algum tempo, quando nós tivermos uma maioria esmagadora do povo brasileiro resgatado desse calabouço ideológico, aí talvez sim nós possamos começar a agir de uma forma mais contundente. Por enquanto, a gente está lutando